Fala rapaziada, tudo certo? Vamos hoje aí para um conteúdo extremamente pedido, conteúdo muito aclamado pelo público lá no Twitter. Mas sim, hoje vamos finalmente falar um pouquinho de Brandon Miller e dessa última sequência aí de jogos dele que vem sendo mágica, que vem superando as expectativas do torcedor mais otimista do Charlotte Hornets. Não poderia esperar tamanha evolução do Brandon Miller como um jogador de NBA e da forma que foi, né? Tão rápido. Eu vou comentar três pontos aqui sobre o Miller que eu acredito que estão sendo a chave de sucesso para ele. E o primeiro desses pontos é a leitura, evolução do Brandon Miller fazendo leituras como um manipulador de pick and roll, tá? E para isso eu criei até uma planilha rapidinha aqui no Excel com os principais rooks da classe em questão de pick and roll, né? Ações como um ball handler de pick and roll. Então tem aqui posse por jogo, né? Como em pick and rolls, pontos por jogo, tentativas de arremesso, aproveitamento, a frequência de turnovers, frequência de lances livres e o percentile, né? Que é uma estatística da própria NBA que usa aí para criar uma métrica que meio que junta todas essas estatísticas aqui, tudo dentro do percentile para ranquear os jogadores de forma mais justa, de forma mais coesa. O Alçar Thompson tá aqui no topo, mas ele é o que menos. Ele praticamente não tem esse volume no jogo dele, né? Então ele tem 0.4 posses como um operador de pick and roll por jogo. Eu não ia botar ele, né? Mas, cara, deixa aí. Ele tava lá aparecendo, então tá aí. Mas se a gente for considerar mesmo, tá aqui Craig Porter Jr., o Brand Pozienski, o Mark Sasser, o Brandon Miller e o Scoot Henderson. Vocês podem dar um pause aí para ver certinho as estatísticas, mas só do Brandon Miller tá aqui já é algo extremamente positivo, cara, porque ele tá ao lado de Craig Porter, que é um armador experiente vindo do college, o Podziemski, 2 anos de Santa Clara também, sempre teve muito volume nessa área. O Marcus Satser é um cara de quase 24 anos de idade, então ficou muito tempo no college. E o Scott Henderson, um prospecto de elite, não um prospecto muito se falava de geracional, eu ainda acho que ele possa ser. Então o Brandon Miller está definitivamente ao lado de uma companhia muito boa e que não se esperava que ele estivesse, pelo menos não tão rápido, né? Pelo que ele apresentou em Alabama, os flashes estavam lá, mas, cara, se você falar que você esperava um avanço do Brandon Miller nessa área de forma tão instantânea, né? Tão rápido, você tá mentindo, cara, porque não tinha como. Ele mostrava muitas dificuldades, mas assim evoluiu demais em pouquíssimo tempo. As leituras dele como um manipulador de pick and roll. Então, essa jogada aqui eu separei cinco, quatro jogadinhas de cada ponto que eu vou falar, só para dar um exemplo bem rápido, tá? Essa ação aqui do Brandon Miller saindo para receber no topo do perímetro, mas dentro do perímetro, tá? Então não foi uma ação para ele chegar arremessando de 3 aqui, por exemplo. Foi uma ação justamente para dar essa posse para ele dentro do perímetro como um pick and roll ball handler. A primeira leitura dele, no momento que ele sai da screen, o Austin Reeves está um pouco atrás, então ele ainda tem a vantagem, mas tem quem na frente dele? Tem um Anthony Davis, tem a ajuda e um Anthony Davis aqui cobrindo esse espaço de forma recuada. Então o Brandon Miller vai fazer essa leitura. Ele vai fazer essa leitura de diferença de espaço entre os jogadores, né? Então é o Gabe Vincent, se eu não me engano, que está aqui. E aqui tem o Anthony Davis. Então olha a diferença de espaço que eles estão, né? O Anthony Davis está muito mais recuado. Então o Miller, a primeira coisa que ele nota é isso. Ele percebe que se ele partir para o outro lado da quadra, ele vai ter muito mais chão para trabalhar, né? Então, ó, além de claro, de botar o Austin Reeves em mais um trabalho de screen. O Austin Reeves sai de um trabalho de screen,
e imediatamente já tem que correr de novo contra uma screen. Isso é muito complicado pro defensor, tá? Você botar ele nessa situação. Era o D'Angelo Russell aqui. Gabe Vincent tá até machucado, né? Então é o D'Angelo Russell aqui que tá no lado direito, ó. Então ele parte pro lado esquerdo e ele tem bem mais chão para trabalhar. O Austin Reeves tá ocupado, tá atrasado na verdade na screen, e o Brandon Miller faz o pull-up ali no mid-range. Essa segunda leitura, primeira coisa, é sempre a primeira ação da defesa, tá? Quando eu falo primeira leitura, é sempre a primeira ação da defesa, e defesa quase sempre vai ser o pivô que está defendendo o pick and roll ou a ajuda mais próxima, no caso aqui seria o Jalen Brunson. Mas no caso aqui, a leitura aqui que a gente vai fazer é do pivô, tá? Então aqui o primeiro drible, Brandon Miller tá batendo a bola, primeiro drible após a ação de pick and roll, e ele lê a defesa do New York Knicks de forma perfeita, tá? Então ele vai ver o Josh Hart como o homem da ajuda dentro do garrafão, e ele vai ver a defesa do New York Knicks em uma postura de ice, tá? Esse tipo de cobertura de pick and roll se chama ice ou icing. Deixa eu ver se eu consigo. Icing ou icing, tá? É assim? Nem sei se é assim. Mas é algo assim, é ice ou icing, tá? Uh, essa defesa, né, esse tipo de cobertura, ela tem geralmente essa postura do defensor ficar atrás de quem tem a bola e o pivô se manter à frente, mas dando todo esse espaço aqui para o Brandon Miller, tá? Essa cobertura ela geralmente se desenvolve como uma marcação dupla ou uma armadilha, tá? Então o objetivo dos Knicks com com essa cobertura é trazer o Brandon Miller até essa zona da quadra e aí dobrar em cima dele com o Isaiah Hartenstein e o DiVincenzo. Fazer essa marcação dupla porque é o objetivo dessa cobertura. O Miller rapidamente vai ler isso e toma um spin move para partir para o meio da quadra. Aqui ele quebra totalmente a ação do Hartenstein nesse tipo de cobertura, né? Então já não dá mais tempo do Hartenstein se posicionar para fazer algo parecido aqui. E fazendo isso, você percebe como ele tem outras opções, né? Ele teria, por exemplo, a opção de um passe rápido no Miles Bridges, no Inanimável aqui, no Presidiário, no Criminoso. Uh, e aqui também a gente vê o Josh Hart numa situação mais complicada, ó. Você vê que o Josh Hart, se a gente voltar um pouquinho, vamos lá. Ó, você vê como o Josh Hart sobe. Então o Josh Hart chega a passar o semicírculo aqui, botar os dois pés no outro lado do semicírculo e ele tem um espaço muito grande lá do PJ Washington. O Brandon Miller ainda não tem esse tipo de leitura como um passador, tá? Então ele teria essas duas linhas de passe, ó, que se ele continua o drible dele, por exemplo, mais pro meio da quadra. Olha o espaço que o P.J. Washington ainda tá do Josh Hart. Muito dificilmente o Josh Hart conseguiria contestar um arremesso aqui. A leitura aqui com o Miles Bridges já foi, né? Mas aqui ele ainda teria o P.J. Washington. Então percebe como com um movimento, né? Só com esse spin move, ele tira a cobertura do Hartenstein. Ele teria a opção no criminoso aqui. E ele também deixa o Josh Hart numa situação bem complicada dentro do garrafão. A leitura dele é como um scorer, então ele vai manter o drible dele vivo, vai caminhar para a zona onde não tem como chegar ajuda e vai matar o pull-up, tá? Então é legal pensar nisso, por quê? Porque a seleção de arremessos, a dieta de arremessos do Brandon Miller ainda consta com muitos arremessos difíceis, tá? A shotmaking dele tá absurda, então ele tá matando bola, tá matando arremesso contestado, tá matando arremesso difícil. Isso é muito importante, né? Em noites que você estiver sendo defendido por um ótimo defensor, por noites que a bola do ataque, né? O ataque não estiver fluindo, a bola não estiver caindo, você ter um jogador que arremessa e mata esse tipo de arremesso contestado é muito importante.
mas eu ainda acho que o Brandon Miller tenta muito ainda desses arremessos difíceis. Óbvio que é a temporada de novato dele em um time como Charlotte Hornets que perde por 20, 15, 25 pontos quase toda noite. Não é um time que compete. É um time que tá jogando, tá se divertindo, né? Tá deixando os moleques mais novos ali se divertir, se desenvolver sem muita ambição. Então, né, é normal até isso, mas pro futuro é interessante pensar que mesmo se ele não tiver essa, essa percepção, né, de conseguir criar um pouco mais de separação e continuar tendo muitos arremessos difíceis no seu jogo, ele já está evoluindo muito para criar essas opções de passe. Tá? Então, ele a questão é maturar de fato a visão de quadra, né? Porque aqui a gente vê o campo de visão dele tá aqui, ó, ele tá olhando só para essa zona da quadra, enquanto tá batendo bola, ele nem sabe que o criminoso tá aqui, ele nem faz ideia que o P.J. Washington tá com todo esse espaço. Mas isso é algo que ele ainda vai evoluir, né? Pode evoluir. Se vai ou não já é mais difícil de dizer. Playmaking é sempre uma skill complicada de se trabalhar, né? Mas mesmo se a criação de espaço ainda não estiver lá, ele já mostra que consegue criar essa gama, né, de opções como passador. Basta ele saber se vai evoluir isso ou não. Então aqui outro exemplo, lendo a defesa adversária. Então, cara, ele tá com a posse de bola. E aqui é muito simples a questão. Eu tenho dois caminhos para ir. Eu tenho o caminho da direita, que tem três marcadores, e eu tenho o caminho da esquerda. Para qual que eu vou? A resposta é simples, mas tem muito jogador que não tem esse tato de scorer, né? Não tem esse tato de pontuador, de saber ler as zonas da quadra como o Miller já tem. Então aqui, ó, por que ele vai pro lado direito? Tem três defensores aqui, enquanto ele pode vir pro lado esquerdo que tem só o Joe Collins isolado contra o Martin aqui. Tá? Então ele vai negar a screen do Sexton e vai sair numa paciência enorme no tempo dele, porque ele sabe que ele é muito mais alto que o Sexton. E o Sexton não vai conseguir contestar. Mesma coisa nessa situação, ó. Por que ele vai pro meio da quadra se o Di Vincenzo tá se antecipando a screen? Então o Di Vincenzo ele tá negando a passagem dele por esse lado, tá? Então não tem por que ele forçar ir por aqui. E de novo, o New York Knicks em formação de ice ou icing. Ó, a gente pode ver de novo o Di Vincenzo se antecipando e ficando atrás do Brandon Miller, né? Dando essa vantagem pro Brandon Miller de propósito. Enquanto o Sims aqui, ó, ele fica numa que parece uma drop, né? Parece que ele vai recuar, ó, mas ele sobe. Após o primeiro, esse frame é muito bom, hein? Esse frame ficou bom. A gente vê certinho a formação de ice, né? O Sims ele parece que ia ficar numa drop, mas ele sobe rapidamente, enquanto o Di Vincenzo, ó, ele deixa esse espaço para o Miller de propósito, para tentar novamente trazer o Miller para essa zona da quadra aqui, para fazer uma dupla ou uma armadilha ali em cima dele. Na outra vez, o Brandon Miller saiu por aqui. Dessa vez a gente viu o ajuste do New York Knicks. Então a gente. Vamos voltar, porque agora que eu me liguei só nisso, tá? Ó, nessa outra tentativa de fazer essa ação, o Brandon Miller sai pelo meio da quadra e o ajuste do New York Knicks vem aqui, ó, de se antecipar e agora de fazer com que o Brandon Miller não consiga passar por essa zona e tenha que, obrigatoriamente, entre aspas, ir pro seu lado esquerdo. O que ele vai fazer? Mudar a direção do seu drible e fugir de novo da armadilha do New York Knicks. Então, é muito absurdo isso para um rookie, tá, gente? Pode parecer. É uma jogada comum, né? Se a gente vê em estrelas da NBA, sei lá, Paul George, qualquer ala, pontuador, isso são jogadas comuns, mas pro Brandon Miller não é, cara. Isso não pode ser considerado comum, porque não é algo que ele fazia com constância no college, e é uma leitura complicada para fazer de alguém que tem 3 4 meses de NBA fazer. Não é simples fazer esse ajuste que ele fez aqui, né, em um momento passar por trás, né, negar a screen, fazer um spin move
e depois ler que a defesa se ajustou a esse spin move e partir pelo meio da quadra, mudar essa direção. Então isso é muito impressionante para alguém que está tão pouco tempo na NBA. A paciência do Brandon Miller também é notável, tá? Ele espera a defesa tomar a decisão para aí sim ver o que ele vai fazer. Por exemplo, aqui nessa posse contra o Minnesota Timberwolves, ele vai sair num confronto bem difícil, então ele está sendo marcado pelo Kyle Anderson e quem está na cobertura aqui é o Nick Alexander Walker, então dois ótimos defensores. Ele sai, chama a atenção dos dois e ele não força nada. Ele vai recolher o drible dele, mantendo a possibilidade de arremessar e vai esperar ver o que a defesa vai fazer, porque afinal de contas tem dois jogadores em cima dele. Um deles vai ter que sair, um deles vai ter que rotacionar. Quem deveria, né, o certo seria o Nick Alexander Walker rotacionar, porque o Kyle Anderson já está em cima dele. Mas a defesa rotaciona errada, o Kyle Anderson sai e aí o Alexander Walker aqui já não tem mais como contestar o arremesso do Miller. Mesma coisa aqui em cima do D'Angelo Russell, tá? Recebe a bola no handoff e vai se deparar aqui com uma situação de, de três defensores em cima dele, né? Três defensores que vão precisar tomar uma decisão. Tem o D'Angelo Russell no chase, né, que a gente chama, atrás dele. Vai ter o LeBron, que o defensor dele, o jogador que ele tá marcando, tá aqui, ó. Tá aqui em cima fazendo essa ação de voltar pro perímetro. Então o LeBron provavelmente vai rotacionar. E o homem da ajuda seria o Austin Reeves aqui dentro do garrafão. Então ele tem três defensores que ele vai precisar ler. E o que ele faz para fazer isso, né? Para realizar essa leitura? Ele espera. Então ele controla o drible dele, faz uma batida de bola bem lenta e cada jogador faz essa decisão. Ó. O LeBron já saiu, o LeBron rotacionou. O D'Angelo Russell faz um chase bem pau mole ali, bem meia boca. Não vai tão agressivo em cima dele, até para não fazer a falta. E o Austin Reeves é muito menor, muito mais baixo que ele. É um floater tranquilo pro Brandon Miller, tá? Mesma coisa aqui com o Miles Turner, ó. Sai na screen, e aí Miles Turner? Você vai dropar, você vai trocar a marcação. O Miles Turner não faz nenhum nem outro. O Miles Turner, na verdade, fica preocupado com o roll, né? Então fica preocupado aqui com a movimentação do Nick Richards. A gente vê a base do quadril dele aqui tá torta, né? Então, uma base bem fácil para o Brandon Miller atacar. A gente pode ver de novo a ESE, né? Que é um recurso muito valioso no basquete. Então, ó, ele dá uma ESE, dá uma hesitada para ver o que o Turner vai fazer. O Turner se mantém preocupado com o corte para cesta e é bola lá dentro. Que é a ação de pick and roll também bem tranquila pro Brandon Miller. Eu criei outros outras coisinhas aqui no Excel, que esse aqui é números bem simples que eu separei, que é o que a gente vai ver agora. Como o Brandon Miller vem sendo eficiente contra guards, contra jogadores menores, tá? Então aqui são os matchups dele contra alas e contra guards, né? Contra armadores, alarmadores. E aqui o matchup contra alas, que são ali a posição 3 e 4. Então, contra alas, 5 pontos, 5,7 pontos em 5 arremessos por jogo, enquanto contra armadores, 9,2 pontos em 8,1 arremessos por jogo. O aproveitamento aqui bem parecido, arremessos de lances livres por jogo também bem parecidos, mas aqui está um grande ponto, o assist tove, né? Então, que é uma estatística que mede, por exemplo, quantas assistências ele dá antes de cometer um turnover. Contra armadores, ele distribui 1,8 assistências, então praticamente duas assistências para cada turnover que ele distribui, né, que ele comete, na verdade. Então distribui duas assistências para cada erro.
Então, duas assistências, um erro, duas assistências, um erro. O que é meio que a média da NBA, tá? É a média, assim, para você ser considerado bom ou ok nessa parte. Mas contra alas, a coisa se torna negativa. Então, contra alas, o número de assistências é menor do que o número de erros. Então, ele tem mais erros do que assistências contra alas. Então, ele, para cada erro que ele comete, ele distribui 0,8 assistências. Então, tem mais chances dele cometer um erro do que dar uma assistência contra alas. Então, isso vai ser bem interessante da gente ver pro futuro, né? Porque automaticamente o Brandon Miller é alto, né? Eu posso até confirmar a altura dele, mas se eu não me engano era 2 e 1. Deixa eu ver. 2 e 1 ou 2 e 3. Brandon Miller. Altura. 2 e 1. 2 e 1 de altura. Então, 6 7, né? De altura ali. Contra armadores, qual que é a média de um armador da NBA hoje? 1,95, 1,93, 1,94. Então, em média, ele é 6, 7, 8 centímetros mais alto que armadores da NBA hoje. Isso, querendo ou não, gera muita atenção, chama muita atenção, força muitas ajudas em cima dele. E aqui que esse número mágico aqui acontece, né? Esse 1,8 contra 0,8 não é por acaso, é porque contra jogadores menores ele chama muito mais atenção da defesa, o trabalho de ajuda precisa ser muito maior, e aí onde os espaços para passar a bola ocorrem mais. Então é algo também bem interessante para a gente ver para o futuro, para o Charlotte Hornets talvez manter o Brandon Miller como um companheiro do LaMelo Ball, né? Manter talvez um time mais alto ao redor do Miller, pro, justamente para ter essa diferença de altura e para ter alas que precisem ser defendidos por alas e deixar o Brandon Miller ali sendo defendido por alarmadores e no máximo um jogador de posição 3 ali, né? Porque é onde ele sai menor. A gente já vai ver também como ele vem explorando jogadores mais baixos. E por último eu deixei uns gráficos aqui bem simples, vocês podem botar pausa aí para ver, mas que mostra as principais zonas, vamos dizer assim, do jogo do Brandon Miller durante os meses. Então aqui a gente tem infiltração, média distância, pontos no garrafão, na verdade volume no garrafão. Então tudo isso aqui se quer dizer por volume de jogo, tá? Então isso aqui são tudo tentativas de arremessos em cada área aqui. Então, infiltrações 5.7 por jogo, 5.5, 8.1. Mid-range se refere a volume, garrafão se refere a volume, catch and shoot volume, pull-up volume e aqui o tempo de posse em segundos, tá? Então vocês podem botar pausa aí para ver direitinho cada um enquanto a gente volta aqui para dar uma olhada em como o Brandon Miller vem punindo jogadores mais baixos. E eu separei especialmente aqui lances contra o Alex Caruso, lances contra o Jalen Brunson, contra o Chris Dunn, é esse primeiro, que são ótimos defensores. Mas o Caruso, especialmente, vai dispensar comentários. Mas como ele vem caçando esses jogadores menores, né? Nessa jogada aqui, por exemplo, outra ação de pick and roll isolada, né? Então, ação de pick and roll isolada significa três jogadores no outro lado da quadra, isolados da jogada, e o lado que o pick and roll ocorre totalmente vazio, para existir só o cara que está controlando a bola e o pivô que vai fazer a screen. Então ele avança, o Chris Dunn fica atrás e aqui ele tem duas opções, que é atacar o Lauri Markkanen, e que ele não quer fazer, ele não quer atacar um cara tão alto como o Markkanen, então ele vai simplesmente, em vez de jogar o corpo, em vez de tentar o floater contra o finlandês, ele segura o drible dele para arremessar contra o Chris Dunn. Então é muito interessante isso, né? Ele tinha uma linha, ele tinha muito mais espaço para atacar um jogador alto, mas ele preferiu, por ter menos espaço, uh, deixar o defensor em cima dele, mas esse defensor ser um cara mais baixo que ele, que não consegue contestar.
não consegue contestar o arremesso. Olha onde está o braço dele, onde está a mão do Chris Dunn, até que faz um trabalho ok, mas não consegue, simplesmente natureza, né? É simplesmente impossível. Mesma coisa com o Caruso aqui, o Caruso faz uma ótima defesa, mas a gente vê onde fica o ponto de arremesso do Brandon Miller, cara. Olha onde está a mão dele. Não tem como contestar isso. Você tendo 1,93 de altura, a mesma coisa no fadeaway aqui contra o Jalen Brunson. Então, contra jogadores menores, você pode manter ele longe do, do garrafão, né? Você pode fazer um trabalho muito bom em cima dele e manter ele distante da área restrita, distante do semicírculo, que são arremessos de bem mais eficientes, são arremessos bem mais valiosos hoje na NBA. Mas isso provavelmente é o máximo que você vai conseguir fazer contra o Brandon Miller se você tiver 1,93 ou 1,94 de altura, porque pular para arremessar você não vai conseguir, né? No momento que você pula, tendo toda essa desvantagem toda essa diferença de altura, se você pular, você nada mais é do que um alvo fácil para ele cavar faltas ou para ele chegar no garrafão através de um pump fake, tá? Então, esses são os três principais pontos do Brandon Miller como um pontuador para mim. Tá? A evolução manipulando pick and roll como um controlador de posse em pick and roll, a paciência e deixar a defesa tomar as decisões, e a partir disso ele só reagia às decisões da defesa, e também a capacidade dele de estar punindo jogadores menores através dessa meia quadra, né? Dessa zona aqui do garrafão, que começa aqui mais ou menos e vai até aqui, ó. Essa zona, cara, é a zona que deve ser a zona mortal do Brandon Miller durante essa carreira. Não tem jeito. Aqui contra jogador menor, cara, é cesta atrás de cesta. A eficiência dele sempre vai ser muito grande. E até mesmo a gente vê um Alex Caruso não conseguindo fazer nada mais do que deixar ele longe do ar. No fim do dia, ele consegue um arremesso livre de qualquer forma. Certo, minha rapaziada? Sobre o Brandon Miller, era isso. Não quis me estender muito. Poderia pegar um recorte maior da temporada dele, né? Como ele vem evoluindo meses após meses, principalmente com a lesão do Lamelo Ball. Mas aí daria um vídeo muito, muito longo. Não é o que eu tô muito afim de fazer agora. Então, esse videozinho mais simples aí, pontuando essas três nuances aí que pra mim vem sendo o grande ponto-chave dessa temporada de novatos do Brandon Miller, certo? Se você gostou, se inscreve no canal, tem vários outros vídeos aí já no mesmo estilo desse aqui, falando de basquete brasileiro, falando de, de NBA, de Jalen Green, enfim, tem muita coisa aí. Então entre aí, dá uma olhadinha. Tamo junto, até a próxima.